Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Borges, sou parapsicóloga, hipnoterapeuta. Esse é mais um Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges, toda terça-feira, às 18 horas, aqui pelo Crum TV. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você curtir, para você compartilhar. Você já assinou o canal? Ainda não? Então corre lá, assina o canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos. Crum TV é um espaço para expansão de consciência. Além do meu programa, existem diversos outros profissionais com diversos assuntos interessantes que você pode absorver e expandir a sua consciência, tá? Hoje eu quero falar sobre técnicas para programação e reprogramação mental. Quem acompanhou nas últimas semanas, eu fiz 3 vídeos onde nós falamos sobre todas as programações a nível subconsciente. A cada vídeo eu fui mostrando esse desenho aqui, tá? Contando um pouquinho sobre programação mental, o que pode ter programado na sua mente. Então a ideia aqui hoje é que a gente comece agora a fazer mudanças, gente. Então eu falei sobre programações universais, grupais e individuais. Lembrando que as programações, que elas são universais, elas não são reprogramáveis, mas elas precisam estar equilibradas para que as coisas se movimentem e funcionem na nossa vida. Temos as programações grupais, que são difíceis de mudança, mas a gente pode trabalhar alguma coisa em cima disso também, para poder ajudar nesse processo. Eu falei sobre as programações individuais. As programações individuais, elas podem sim ser reprogramadas. Então a parapsicologia ela foi estudar, né, a respeito da mente humana, como a mente funciona, como eu fui explicando aqui, e por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Por que muitas vezes a gente não consegue atingir os nossos resultados? Porque nós temos um racional e um emocional. E esse emocional, como ele tem a função de te proteger, ele acaba interferindo que às vezes coisas boas possam te acontecer. Por exemplo, um problema de saúde. O subconsciente vai entender que, entre aspas, é melhor provocar uma doença no seu corpo do que a gente precisa entender. Eu quero, num próximo vídeo, estar falando um pouquinho a respeito também sobre as doenças psicossomáticas, né? Você sabia que todas as doenças são psicossomáticas? Toda doença tem um comportamento e um sentimento por trás? Baseado na medicina egípcia e chinesa, existe sim esse conhecimento. Então a gente precisa entender como ele funciona para que a gente possa evitar. Foi por conta desse conhecimento que eu cheguei aqui nesse trabalho que eu tô já há 10 anos já. Então eu tive que entender o que meu subconsciente estava querendo me mostrar para que eu descobrisse o mundo à parte. Foi uma maneira de eu como receber esse chamado para esse trabalho. E depois de conhecer as doenças psicossomáticas, quais eram essas causas, né? O que é que minha mente estava querendo me mostrar com relação a isso? Hoje, dificilmente, eu tenho uma gripe. No sentido de que o quê? A minha mente hoje está mais atenta, mais alerta. E depois que você coloca uma programação e outra, a gente tem que colocar uma programação de saúde na nossa mente. Então, com relação a algumas questões, eu quero dar a base para vocês do que a gente chama de técnicas para programação e reprogramação mental. Basicamente, a gente tem 3 tipos de técnicas principais. Então, quando a pessoa vem no consultório, o que eu faço? Eu vou conhecer um pouco da história dela, eu vou explicar como a mente dela funciona e quais as possíveis causas, de acordo com a história dela, que estão relacionadas às questões dela na atualidade, certo? Aqui eu vou falar de uma maneira geral, vou dar dica em diversos sentidos e para que você possa começar a mexer nessa programação, tá? Bom, então quais são os 3 tipos de técnicas principais que a gente utiliza para fazer essa programação, essa reprogramação mental? Repetição, imaginação e compreensão. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma e eu vou direcionar algumas coisas dentro das programações que eu expliquei aqui para que a gente possa começar a clarear as nossas mudanças no nosso dia a dia.
Bom, primeiro, repetição. O próprio nome já diz, né? É o famoso água mole em pedra dura, tá? Aí a pessoa vem e fala assim, todo mundo fala em poder do pensamento positivo, né? Basta pensar positivo. Então, só que assim, se eu tenho uma programação negativa aqui dentro, como é que eu vou atrair algo positivo se eu não limpar esse negativo? Então, vamos falar um pouquinho disso. Normalmente, como é que eu faço isso no consultório? A pessoa traz a questão dela, eu analiso a história dela. Então, a gente começa com um processo de limpeza. Então, muitas vezes a pessoa pensa positivo, mas ela tem uma programação forte na mente dela, que vai fazer com que aquilo que, mesmo que seja bom, ela acaba não acontecendo, porque a mente dela tá vibrando numa outra sintonia, linkando no passado, linkando uma outra situação negativa, onde isso acaba não fluindo da maneira correta, tá? Então, repetição. O que é repetição? Existe a forma correta, tá? A parapsicologia traz a repetição, não é algo que ela tenha criado, ela traz como forma de programação positiva. Então, a repetição programa, tá? É de qualquer jeito, é uma vez por dia, como que funciona, como que é? Não é assim que funciona, tá? Já no tempo da guerra, teve um médico que percebeu que ele trabalhava muito com amputações. Então, o que ele percebeu? Que a pessoa sentia falta do membro amputado até o 20º dia. E, a partir do 21º dia, existiu uma mudança nesse padrão. Então, foram feitos testes de repetição a partir de 30 dias. Então, pegaram uma repetição 30 dias, 29, 28, 27, até chegar no 21. Até chegar no 20, na realidade. Então, perceberam que a partir do 21º dia, existia ali uma absorção melhor da mente. Então, chegou-se ali num padrão. Então, algo que você repete, frase, áudio, algum novo hábito, algum novo comportamento, se você repetir por 21 dias, a mente, ela absorve essa mudança, tá? Como é que a gente faz, Adriana? Eu tenho que formular frases construtivas, afirmativas, evitar de usar a palavra não. Por quê? Porque se eu falar assim pra você, não coloca o dedo na tomada, não pensa numa maçã, não pensa no elefante rosa, o que a mente vai fazer? Ela vai direto na imagem, direto na direção daquilo que a gente está ali pronunciando, ela vai tirar o não, né? E vai direto. Por exemplo, eu não posso falar assim, olha, não quero ser pobre, não quero ser sozinha, não quero ser infeliz. Então, a mente vai tirar todos esses nãos e ela vai focar ali só na palavra principal, formar uma imagem, se for o caso, né? Então, ela vai direto ali naquela programação, vai tirar o não, vai sobrar todo o restante. Então, o que eu quero? Eu quero ser feliz, eu quero ser próspera, né? E o ideal é que muita gente fala assim, mas eu não posso repetir alguma coisa e sentir que eu estou mentindo pra mim, né? Mas, no primeiro momento, tem certas repetições que elas ficam parecendo mecânicas. E no início, você pode estranhar, talvez por não conhecer aquilo, né? Então, por exemplo, eu quero um trabalho novo, né? E o que eu quero desse trabalho? Eu posso formular frases como, eu tenho um maravilhoso trabalho, sigo um brilhante caminho, presto admirável serviço, recebo magníficas recompensas. E mesmo que aquilo ainda não seja verdade, eu já posso trabalhar junto à minha imaginação daquilo que eu quero, né? O que é um maravilhoso trabalho para mim? Eu preciso ter isso formulado na minha cabeça. O que é esse maravilhoso trabalho? É um ambiente agradável? É algo que eu gosto de fazer? É algo que me faz bem, faz sentido, tem a ver com o meu propósito de vida? Então, nesse sentido, você tem que começar a ter esse entendimento sobre isso. Adriana, só repetir uma vez por dia? Não, existe a forma correta de repetir. As formulações devem ser repetidas de 5 a 6 vezes por dia, durante 21 dias, no mínimo, para a mente entender que realmente você quer aquilo. Então, existe esse padrão de repetição onde vai te explicar exatamente como você quer, tá? O que eu aconselho normalmente nos atendimentos? Que as pessoas
Faça, moço, Adriana, mas eu não quero só trabalho, eu quero amor, eu quero alegria, eu quero felicidade. A mente suporta de 4 a 5 frases simultâneas. Então, a gente vai fazer uma sequência de frases durante 21 dias, né? Aquela mesma sequência. Depois desses 21 dias, pode continuar? Pode continuar. É o famoso quanto mais, mais, né? Então, eu posso continuar repetindo e trazendo até o ponto de eu sentir que existe mudança. Por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, como é que eu faço para trabalhar isso? Eu posso usar frases do tipo, calma, que com calma tudo se resolve, tudo se consegue. Sou calma, inteligente, capaz, venço sempre. Então, posso estar colocando ali formulações para ajudar nesse sentido. Então, eu vou ter frase, posso trabalhar segurança. 90% do problema do ser humano é insegurança. E a insegurança tem apenas outros nomes. Timidez, baixa autoestima, né? Problemas de relacionamento. Então, tudo isso pode trazer consequências com relação à insegurança. Então, eu posso dizer, sou inteligente, sou capaz, né? Eu me sinto seguro em todas as situações. A gente pode fazer diversos tipos de formulações. Quem tiver interesse, até eu tenho um arquivo com diversas sugestões de formulações já prontas. Quem tiver interesse pode fazer contato comigo e a gente está enviando essas frases para poder ajudar nesse processo, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei aqui? Deixa eu dar essa sugestão. Quando eu falei sobre processo de nascimento, né? Então, é uma programação individual. Então, se eu sei, né, que se eu não nasci do sexo esperado, se eu não fui de uma gestação planejada, com certeza vai ter alguma programação de rejeição, ou de nascimento ou de sexo ali no subconsciente. Então, eu posso fazer frases com relação a essa questão do nascimento. Então, com relação ao meu período de gestação, com relação ao sexo que eu nasci, sou totalmente inocente, né? Então, que eu nasci para vencer, para ser feliz, para ter sucesso, grandes realizações. Posso trabalhar formulações para merecimento, que muitas vezes, por conta dessa rejeição, vai trazer alguma situação de não merecimento, né? De repente, se os pais tiveram dificuldade para criar esse filho, isso pode gerar programação de rejeição no nascimento. Então, eu posso fazer frases para esse sentido, né? Quando eu falei ali do sexo não esperado, posso falar aqui com relação ao sexo, né? A gente só tem que entender se eu não vou afetar minha crença, até onde eu sei também. Quem segue a linha espírita, ela tem uma questão com relação a isso também. Então, posso dizer que o quê? Né? Que não importa o que aconteceu, importante que eu tô aqui, que eu venci, que eu vim realmente para ser feliz, né? E poder mudar e melhorar e ter uma trajetória diferente daquilo, né? Então, as afirmações, elas podem ser utilizadas de maneira construtiva para poder ajudar nesse processo. Então, lembre-se sempre o quê? Mínimo 21 dias, de 5 a 6 vezes por dia. Quem tiver interesse, sugestões dessas frases, pode fazer contato comigo para a gente poder alinhar alguma coisa nesse sentido, que tenha se identificado com algumas dessas programações, tá? Então, essa é a primeira forma. Eu posso usar frases e áudios, né? No sistema que eu me formei, a gente tem vários áudios prontos, né? Com relação a bebida, cigarro, tem para insegurança, tem para relacionamento, tem diversos áudios já pré-prontos nesse sentido. Quando a pessoa vai no consultório também, eu posso também elaborar e fazer esses áudios para pessoas. Eu gravo ali a sessão, né, específico, exercício para ela, e a gente passa isso para a pessoa continuar ouvindo depois, como se ela estivesse fazendo a sessão novamente, tá? Então, isso é a repetição, basicamente. Se alguém tiver alguma dúvida, depois faz algum comentário no vídeo que a gente pode esclarecer mais a respeito. Segunda forma de programar, imaginação. Imaginar é criar, aproveitando aquela citação que eu fiz, não pense no elefante rosa, já veio um elefante rosa aqui na minha mente, né? O ser humano normalmente ele processa por imagens, tá? Dentro da programação neurolinguística, junto com a hipnose, a gente pode fazer mudança através da imaginação. Então, como é que é a Adriana que eu quero? Como é que é o relacionamento que eu quero? Como é que é a minha vida próspera que eu quero, né? Então, se eu conseguir, muita gente às vezes tem dificuldade, mas é só fechar o olho e pensar, eu preciso também trazer o sentir, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, resgatar momentos. Teve algum momento que eu tive saúde normal perfeita, eu posso resgatar. Eu
existem técnicas dentro da PNL que a gente consegue trazer nesse nível de programação mental. Se eu consigo resgatar um momento e tornar com que essa imagem desse momento perfeito que tem acontecido na minha vida lá atrás, toma bastante cuidado com relação a isso, tá? De repente eu quero trazer um momento de prosperidade, mas o relacionamento estava muito ruim, eu tinha alguma outra situação muito ruim, a saúde não estava boa, tá? Então, ter certeza que você consegue trazer apenas aquele contexto. Ou então eu posso também pensar numa pessoa como modelo, né? Trabalhar isso mentalmente como, eu quero fulano de tal como modelo. Ah, para o quê? Não, eu gosto do jeito dele ser, se relacionar com as pessoas. Isso é uma forma da gente copiar, a gente chama de metamodelagem, isso dentro da programação neurolinguística. Eu consegui visualizar e trabalhar essa pessoa especificamente daquele comportamento que eu quero dela. A gente não é igual a ninguém, mas a gente pode trazer situações específicas, comportamentos específicos que a gente queira introduzir na nossa vida. Então a imaginação pode funcionar nesse sentido. Então eu posso até também gravar áudios direcionados de acordo com aquela imaginação, trabalhar a visualização. Isso também tem que ser trabalhado diversas vezes. O ideal é fazer mais de uma vez, tá? Aprendeu um exercício, gostou, faça, repita. Então, falamos de repetição, falamos de imaginação. Agora vamos falar sobre a técnica que a gente chama de compreensão. O que é compreender? Compreender é ver um fato traumático por outro ângulo que não seja o traumático, tá? Então, como que a gente faz isso? Isso a gente faz pela técnica de regressão de memória. Então, a gente é programado por 4 sentimentos básicos: tristeza, medo, raiva, amor. Normalmente, amor não programa negativo, tristeza, medo e raiva normalmente sim. Ah, Adriana, mas o que eu sinto não é exatamente tristeza. Ah, mas pode ser uma angústia. A angústia deriva de tristeza. Esses seriam os sentimentos pilares. Então, quando a gente faz a regressão de memória, a gente vai perguntar para a pessoa, o que mais te incomoda? Ah, incomoda X. E quando você pensa em X, o que isso gera de sentimento? Então, é esse sentimento que a gente vai buscar através da técnica. A regressão de memória, normalmente ela direciona até a vida intrauterina. Então, ela vai trazer ali um fato, um momento que está relacionado com esse sentimento. Quem que traz isso, Adriana? O próprio subconsciente. Eu vou direcionar a técnica pelo sentimento. Então, a gente conduz a pessoa através dessa técnica e é o subconsciente dessa pessoa que traz o momento que está relacionado com a situação atual. Gente, bate muito, tá? Então, ela traz uma situação com o mesmo sentimento ou uma situação muito parecida com o que ela está vivenciando agora. Ah, é só trazer? Não, não é só trazer. E aí, o que eu faço nesse momento? A pessoa me conta essa história, ok, aí 99,9% das vezes é uma história negativa, alguma coisa que traz um sentimento negativo. Então, a gente vai desmontar esse fantasma na mente da pessoa. Então, eu vou mostrar para ela tudo de bom que ela não tá enxergando. Ah, por exemplo, vamos supor que ela lembre de uma situação que ela foi chamar a atenção na escola, que ela sentiu mal com aquilo, quer dizer, a pessoa é tímida e aí aconteceu alguma coisa, um fato lá de pequena, que isso incomodou. Então, a gente vai harmonizá-la hoje com ela naquela idade que ela traz na lembrança, confortando a criança interior, mudando a visão dela, trazendo, por isso que é preciso conhecer um pouco da história da vida da pessoa, confortando ela com as pessoas dela de confiança. A grande maioria a gente trabalha esse conforto dela com a criança interior, depois ela com o pai, com a mãe ou com alguém muito próximo, por isso que é bom a gente conhecer um pouco dessa história. Desmontar e mostrar que apesar de tudo aquilo que aconteceu, tiveram outros fatores muito positivos, mostrar como ela tá hoje, né? De repente hoje ela tem fatores muito fortes que podem fazer com que a criança interior se liberte, e a gente usa isso como processo, e a primeira coisa que a gente mostra é a questão com relação à sobrevivência. A sobrevivência é a programação mais forte que a mente tem. Ah, apesar de tudo que aconteceu, o que de melhor ela pode comemorar hoje? Ela não morreu, não falta nada no corpo dela, né? Então, a gente trazer e elencar esses elementos e onde, com esse processo de compreensão, a mente desmonte esse fantasma e ela se liberta. Então, esse processo ele é capaz de fazer voltar uma sinapse no cérebro, que é a conversa dos neurônios. Isso pode
ajudar ela até ter alterações de genoma e DNA, segundo os estudos feitos pela equipe do curso de parapsicologia, onde eu me formei. Então, eles tiveram essa percepção de mudança com relação a essa técnica. Fantástico, não é? Por isso que a gente chama de reprogramação mental, que a mente deixa de linkar com aquele fato, ela não vai esquecer o que aconteceu, mas ela vai se desprender daquilo para que abra o caminho. Então, isso é uma forma da gente fazer o que a gente chama de limpeza, né? Então, eu vou lá, faço uma regressão, tiro aquele fato negativo e depois eu começo a incluir coisas positivas. Aí eu vou entrar com a afirmação, vou entrar com a imaginação, porque ela entendeu o link, desmontou aquele link e a gente começa a programar. Não que as pessoas não possam fazer as programações positivas, com frase, com áudio, isso também já vai ajudar. Mas se ela estiver efetivamente realizando essas atividades e não tá tendo resultado, provavelmente tem algum link muito forte, conhecer melhor o histórico dela, eu teria como dizer isso de uma melhor maneira, tá? Então, resumidamente, o que eu falei hoje: repetição, imaginação, compreensão. São as técnicas principais que a gente utiliza para programação e reprogramação mental, né? Com essas técnicas, eu consegui ajudar bastante gente em diversos setores da vida, cura de doenças crônicas, questões relacionadas à prosperidade. Então, tem aí da parte de saúde, alergia, psoríase, doença de Crohn, outras doenças intestinais, ovário policístico. Quando a pessoa desmontou o fantasma na mente dela, ela conseguiu começar, o subconsciente dela liberou para ela projetar e começar a atrair coisas novas. Ela começou a vibrar a mente dela em situações diferentes, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre mais assuntos. Se alguém quiser sugerir algum assunto aí para a próxima semana também, a gente grava e traz aqui para você. Vamos falar de mais assuntos, vamos falar de mais coisas, tem tanta coisa ainda para conversar. Vamos falar o que envolve mais para ajudar na programação mental aí. Então, fica ligadinho, toda terça-feira, 18 horas, Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges, aqui pelo Krum TV. Assina, compartilha, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá ok? Agradeço aqui a sua atenção e até o próximo vídeo. Obrigada!